Bem-vindos ao Transformado Cast, que é o nosso podcast, um bate-papo entre amigos cristãos sobre temas da atualidade, sobre como ser cristão no trabalho, ser cristão no mundo, como ser cristão na igreja também, né? Porque a igreja hoje também tá precisando pensar como ser cristão dentro da igreja, né? Impressionante isso. Enfim, é um bate-papo entre amigos sobre o reino de Deus e sobre a vida cristã. Eu sou Alex Monteiro, sócio fundador da Nonstop, pregador, evangelista, palestrante, professor, mas acima de tudo um apaixonado por Jesus Cristo. Prazer te receber mais uma vez aqui no Transformado Cast. Eu sou Diogo Vitório, diretor da Nonstop, da área gospel. Se prepare, tá? Porque esse cara que tá aqui com a gente hoje tem um testemunho de vida lindo. Vai com certeza te impressionar. Ele vai com certeza virar uma chave na sua vida, porque, cara, como eu sou fã desse cara. Alex Alves, é um prazer te receber aqui no Transformado Cast, amigo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Alex Diogo. É uma honra estar aqui, uma honra mesmo, porque a gente pode ver que Deus realmente usa as pessoas inesperadas para poder cumprir os sábios, não é verdade? Verdade, cara. Então, eu agradeço por essa oportunidade e vamos lá, vamos pregar o nome de Deus e ajudar muitas pessoas, passar um conhecimento e avançar. Vamos com tudo. Amém, muito bom. Bom, vocês já perceberam a fala do Alex, né? E eu gosto de citar... Qual o nome dele? É Alex? Alex. Por que você falou Alex? Alex. Por que Alex, rapaz? Você tá falando igual o seu pai, velho. É, meu pai não sabe falar meu nome. Meu Você pai tá- me fala Alec. Meu Deus. No caso dele é Alex mesmo. Ele é Alex. Ei, você tá querendo tomar conta do podcast, Não, né, cara, mano? porque assim, tem algumas coisas que eu tenho curiosidade, eu tenho que perguntar, né? É, sim, é verdade. Mas vamos lá. Então é o seguinte, gente. Eu conheci o Alex e o pai dele, que é o Alex, também o Dr. Alex, um dia que eu fui ministrar na Igreja Batista Atitude, um dia que eu fui palestrar. E conhecendo o Alex, eu me emocionei naquele dia, eu chorei. Porque, pra quem tá vendo aqui a dificuldade da fala, que não é uma dificuldade, porque antes ele não falava. E hoje ele consegue estar aqui falando. Então, logo quando eu conheci, Diogo, eu cheguei e falei assim, tá, mas tem algum tradutor aqui pra me auxiliar? Ele falou, eu não preciso. Eu falei, meu Deus, eu estou diante de um milagre de Deus. É verdade, cara. Né? Alex, conta pra gente um pouco, tipo, como que foi, você nasceu assim, pra que a gente entenda isso, mas o tema de hoje eu quero que vocês saibam é o seguinte, inclusão na igreja, primeiro ponto, e os milagres do Senhor. Muito O que você tem que fazer pra acessar o milagre do Senhor, porque nós vamos aprender muito com o Alex aqui hoje, porque eu aprendo muito com ele. Então, conta pra gente um pouco assim, como começou, quando sua família descobriu, enfim, conta a tua história assim pra gente entender. Vamos lá. Eu nasci surdo, ou seja, eu não perdi a ambição quando eu comecei a desenvolver, a amadurecer, como a maioria de muita gente. Eu nasci surdo, eu vi ao mundo sem ouvir a voz humana. Ok, meus pais na época de 97 tinham dois caminhos. Era para fazer Libras, você sabe que é a língua de sinais, que é um caminho mais comum, mais conhecido, mais famoso. O segundo caminho, porém, é mais doloroso, mais tortuoso, é uma jornada de muita renúncia, muito sofrimento, muita dor, que é um caminho da oralização. Então meus pais foram contra o senso comum. O senso comum era o quê? Que eu fizesse Libras. Porque no mundo atual existem vários grupos que pregam tanto, que militam tanto para que Libras seja reconhecida, não é verdade? Sim. Mas estão enganados. 90% da população brasileira aqui no Brasil, e eles são surdos, nenhum deles sabe Libras. 10% que sabem, ou seja, quando falam que eu sou obrigado a aprender, estão querendo que eu fale para eles 10%.
Que legal. Então, você imagina, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Eu não estaria aqui porque se meu pai fosse, se ele sentisse, ou seja, se rendesse ao que o outro falava para que meu pai precisasse fazer, ele estaria colocado eu como usuário de Nipren, mas não, foram contra. É verdade que muitas pessoas têm assim um problema com a pressão da sociedade, que qualquer coisa que a sociedade fala, você já aceita, né? Por isso que tem que se fortalecer por dentro para poder ir contra essa maré que estava muito forte quando pedia para que usasse Nipren. E foi isso que aconteceu. Meus pais foram contra e me colocaram no caminho da oralização. Como que eu fui oralizado? Foi através da fonoaudiologia. O que a fonoaudiologia faz? Simples. Ela me ajuda a ter uma percepção visual através da vibração. Ou seja, primeiro, eu com 1 ano de idade fui estimulado, não sabia falar. Fui estimulado. O que é estimular? É você perceber que existe uma fala, uma voz. Aos 3 anos de idade, eu juntei a minha primeira palavra. Quando comecei nessa idade, que foi o início da minha jornada no trabalho do fono. Primeiro, eu aprendi as palavras A, E, I, O, U, como, olhando a boca e colocando a mão na garganta. Se você perceber, cada letra, cada som tem uma palavra diferente, mas é aí que está. Vocês estão me ouvindo, eu falando como se eu fosse estrangeiro, Sim. como se eu fosse gringo, porque não sou daqui. Então, o que vocês me veem é como se eu fosse de outro país. Porém, eu, que não ouço, eu aprendi a falar vendo. Então, portanto, a minha voz é através da minha visão, é através da movimentação labial. Ou seja, eu não sei que som eu estou pronunciando, mas eu sei o que eu quero falar para que vocês me ouçam. Portanto, eu não posso dizer que eu estou falando bem, mas eu estou me esforçando para que você... Mas você tá falando muito bem, cara. Que isso? Mas algumas palavras têm um som diferente, vocês sabem. Mas eu ainda não consegui perceber, assim, uma fala sua com algo diferente ou com algo que você tenha dificuldade. Até porque você falou uma coisa muito interessante aqui. Existiam 2 caminhos, certo? Nessa população de 100%, 90% não sabe a leitura, certo? E 10% sabe. Sim. Foi mais doloroso, mas foi algo que de fato você tá falando aí de boa, cara. E uma coisa interessante, sabe, Alex, que me vem à mente aqui é o seguinte. A gente sempre vai ter possibilidade de alguns caminhos, né? Eu me lembrei aqui agora, por exemplo, dos 4 leprosos. Sim. Quando a cidade é cercada, aqueles 4 leprosos estão ali no portal, porque ficar no portal era um ótimo caminho, era o melhor lugar, porque as pessoas passavam ali e deixavam esmolas. Porque o leproso, Levítico fala que o leproso era imundo, né? Ele tinha inclusive que falar, ei, não aproxime de mim, sou leproso. Né? Ele tinha que falar, eu sou imundo. Só que, como a cidade começou a ser cercada, aqueles leprosos não tinham mais como viver em esmola. Eles não tinham mais esmola. Havia uma crise, inclusive, dentro da cidade. As pessoas, a Bíblia fala que eles vendiam, estavam matando as crianças para se alimentar e para vender. Para se alimentar, na verdade. Olha o nível. E aí eles falam o quê? Se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente for para dentro da cidade, nós vamos morrer. Porque lá o negócio tá feio. A gente também não pode. Só tem uma saída. Nós vamos pro exército inimigo. Nós vamos para acampamento do exército inimigo. Toda situação na sua vida, né? Ela tem
vários caminhos. Ela pode, por mais difícil que pareça, ela sempre vai ter uma saída. Porque o Senhor prepara uma saída para você. Mas o que mais me chama a atenção em você, Alex, é que os seus pais fizeram essa escolha no início, né? E para os seus pais, era um preço muito alto a ser pago. Maior que a fita. Maior que a vida. E mais do que isso, ainda com a possibilidade de, como pai, sofrer uma rejeição sua no futuro. Imagina você como pai, você chegar lá e falar assim, não, poxa, por que você fez eu passar por isso, né? Eu poderia estar fazendo sinais que seria mais tranquilo. Mas eu não vejo isso. Eu vejo que você é um exemplo muito grande. Você vê as mãos de Deus nisso. Porque eu conheço teu pai é cristão. Você vê as mãos de Deus nisso, ou em algum momento nessa história, você falou assim, Deus, por que eu nasci assim? Teve algum momento que isso aconteceu? Explica porque existe algo mais profundo que eu quero trazer nesses Transformados do que mostrar às pessoas do que você fala. Porque isso eu vejo como um milagre. Mas eu acho que a gente tem que potencializar as pessoas aqui para entender que tem muita gente, eu sei que é clichê, tem muita gente reclamando da vida, sabe? Tendo voz para falar e não fala, tendo ouvido para escutar e não escuta. Você não tinha isso e você decidiu transformar, né, essa história. E você decide, mais do que isso, cara, o que mais me chama a atenção, você decide ser, você é um palestrante. Além de... Diogo, você tem noção do que a gente tá falando aqui nesse podcast hoje? Como ele é transformador de fato? Como pode transformar vidas hoje? Além de tudo, não é simplesmente falar. Você usou da fala a tua profissão, meu amado. Olha o nível da ação do Senhor. Conta isso pra gente assim. Inicialmente, eu estava aqui frequentando muita igreja evangélica. Mas eu quero citar um momento muito especial. Você sabe que eu não ouço nada. Então fui para essa igreja há uns 15 anos, 15. Eu já era evangélico, mas não é aquele evangélico, sabe, determinado, centrado em Jesus. Era um evangélico Nutella. Sabe aquele evangélico Nutella que só fala a palavra da Bíblia, pode estar lá para todo mundo falar amém, não. Isso é evangélico Nutella, evangélico raiz mesmo, a pessoa pregar a palavra e praticar. Sim. Praticar a palavra, ok. 15 anos de idade, eu fui para a igreja, eu não vi nada do que um pregador falava, nada, porque eu não ouço. Mas eu senti a mão de Deus naquele momento. Eu me ajoelhei, mas eu não me ajoelhei porque eu quis. Eu me ajoelhei porque eu fui obrigado. Como assim obrigado? Deus, com a sua mão, me obrigou a ajoelhar. Eu senti a mão dele nas minhas costas. Mas por que Deus fez isso? 2 Coríntios, capítulo 10, não 12, diz assim, a tua graça me basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Uau. Eu sou fraco, eu tenho a minha limitação, eu sei, mas Deus, a graça dele me basta. Aonde eu for, a graça dele estará comigo. Com quem eu falar, a graça de Deus estará comigo. Porque eu posso muito bem ter vindo ao mundo para sofrer, mas eu não vou estar no mundo para propagar sofrimento para aquele que não conhece a Deus. Eu vou estar no mundo para que todos, em qualquer lugar, conheçam verdadeiramente o amor de Deus, porque é assim que Ele é. Ele pode ser Deus da justiça, aquele Deus que queima, que mostra o quanto o nome dele é capaz de superar as adversidades da vida. Mas Ele também é Deus que mostra que o impossível é o mero detalhe. Mas eu também tenho que fazer a minha parte.
Porque se não fizer, como que o nome dele, que era explanado, glorificado, pronunciado, eu poderia muito bem ficar escondido no meu quarto, ficar sucumbindo ao horror, ao medo de que a sociedade humana irá falar a meu respeito, mas não. Deus está aqui, em minha essência, em minha natureza, assim como vocês. Deus quer que me mova. Pouco mais que a minha letra, a minha voz, seja completamente diferente, completamente um padrão fora do comum. Deus quer que eu mostre às pessoas o que elas estão perdendo quando acham que não estão. É como você falou, Alex. Tem muita gente que tem um pinto, mas não escuta. Tem muita gente que tem olhos, mas não vê. Tem muita gente que tem braços, mas não usa. Tem muita gente que tem pernas, mas não corre. Tem muita gente que tem uma vida perfeita, mas vive um vazio por dentro. Muita gente desvaloriza o que Deus criou. Por quê? Porque eles simplesmente não reconheceram em sua fraqueza a graça de Deus. Muito bom. Muito bom. Meu irmão, É difícil até de falar, né, cara? eita podcast que vai Porque abençoar a vida, gente. A sua fala ali foi muito forte. Você falou algo ali que, dentro de um campo de impossível, né, cara? Você tá vivendo um milagre hoje de Deus pra sua vida, né? Foi o que o Alex falou ali no começo. Só que é muito louco isso, porque Deus não conhece a palavra impossível, não, velho. Não. Você parou pra pensar nisso? Quem fala sobre o impossível somos nós. O impossível pra Deus é uma possibilidade simples. Quer ver uma coisa aqui? Podia falar várias, mas eu falo um só. Cara, 30 mil, uma multidão de 30 mil, fora crianças e mulheres. Diz assim o texto lá. 30 mil, fora crianças. Perdão. 30 mil, fora as crianças. Aí Jesus olha para os discípulos e diz assim, o que vocês têm aí? Os discípulos estão preocupados com a multidão que está indo embora e não tem comida. Jesus, não, senta todo mundo. O que vocês têm aí? Não tem nada. Vocês estão preocupados que eles vão comer, vocês não têm nada para dar, né? Tá bom. Mas tem um menino ali no meio da multidão que tem 5 pães e 2 peixinhos. Alguém se levanta. O que é isso? Olha só a fala dos discípulos. O que é isso para tantos? Impossível. Mas Jesus, não, traz para mim aqui. Entrega na minha mão. E as coisas começam a acontecer, entendeu, mano? Porque quando a gente entende de fato que o nosso impossível precisa estar na mão de Jesus, velho, já era. Já era. Aí vira milagre. Entendeu, mano? É exatamente isso, assim, que é interessante você, Alex, porque você realmente, você sabe o que é adversidade, né? Você sabe o que é adversidade até hoje. Inclusive, existe preconceito ainda em relação a isso? Muito, e muito. Tanto preconceito quanto bullying. Como isso acontece? Como você foi se blindando disso? Cara, eu via muito puro. Eu não tinha nenhuma maldade. Nenhuma. Eu fui para a escola com a maior alegria do mundo, querendo fazer amizade. Mas chegou o momento que tudo acabou. O que era alegria virou dor. O que era amor virou ódio. O que era uma criança que só queria amizade com todo mundo na escola virou uma criança que queria estar só. Por quê? Se você parar para pensar, as crianças já estão 6 anos de idade, já querem saber se brincar, se divertir, criar laços, comemorar. Mas as pessoas estão esquecendo. Um dia nós vamos virar adultos, vamos ganhar inteligência e vamos também ganhar a maldade humana. A maldade humana, o que ela é? É um bullying, o preconceito,
a ignorância, a culpa, o ciúme, o rancor. E as crianças não têm isso. Quem tem somos nós, adultos. E as crianças copiam os adultos. Elas veem, imitam. Então, o que tem um problema aqui? Eu não sofri bullying, nem preconceito quando eu era criança. As crianças viram que eu era diferente. Os adultos falaram a elas quem eu era. A visão das crianças começaram a mudar. E começaram a praticar a montagem porque é mais satisfatório, é mais prazeroso, tem mais plateia. E todo mundo que ama a tragédia prefere mais ver a derrota, o fracasso do outro, do que a alegria e a conquista. Isso está na pele. Se você parar para pensar, todo mundo se lembra das tragédias, mas ninguém se lembra da conquista. Você pode conquistar um monte de coisas, colecionar momentos maravilhosos, mas eles são efêmeros, duram pouco, são esquecidos. Agora, os piores momentos, os momentos que trazem a amargura, que trazem dor, esses sim são lembrados diariamente. O bullying e o preconceito, como eu posso falar, foram os 2 melhores amigos mais fiéis que eu tive durante toda a minha vida. Nenhum amigo, a não ser um bullying ou um preconceito, teve tanto destaque. Se você perceber, eu chorava muito, mas quem é que me consolava? O bullying. Eu escondia no meu quarto, mas quem ia lá para me dar atenção? O preconceito. Por quê? Porque eu nunca tive amigos verdadeiros que puderam entender a minha essência, a minha natureza, a minha fragilidade. Portanto, é como Deus sempre faz. Eu não lhe dou nenhum pacto que você não pode suportar. Então foi isso que aconteceu. Eu suportei tanto que eu consegui virar o quê? Um ser humano gentil, carinhoso, que pode conversar com pessoas, que não tem maldade em ninguém, que sabe que tudo na vida tem seus problemas. Porém, devemos antes concentrar em Jesus. Afinal, Jesus veio ao mundo em carne, osso e sangue para nos mostrar um preço a ser pago. Então, por que não eu? Porque eu que também sofri através da maldade humana, não posso vir ao mundo e mostrar a esperança, o amor, a determinação, a coragem, a destreza, para que as pessoas vejam que existe esperança. É interessante na sua vida e na vida de muitas pessoas como que sempre a gente está à frente de caminhos para a gente escolher. A gente está sempre numa bifurcação. A vida é uma eterna escolha. Você escolhe acordar ou ficar dormindo. Você escolhe malhar ou ficar dormindo e não cuidar da saúde. Você escolhe beber água, né? Ou também não cuidar da tua saúde. Você escolhe aprender uma matéria ou não adquirir aquele conhecimento. A vida é uma escolha constante. Você escolhe namorar ou não namorar. Você escolhe jogar videogame ou trabalhar. E a questão são as consequências que advêm dessas escolhas. A vida é uma eterna escolha. Mas para você as escolhas sempre foram mais complexas diante daquilo que você nasceu, com aquilo que foi imanente, aquilo que veio contigo. E uma coisa que eu percebo é que nós, a sociedade atual, mimimi, que eu brinco muitas vezes, a gente usa as circunstâncias para justificar tudo. A gente usa o lugar onde a gente nasceu para justificar que a gente não tem
condições de ter crescimento, a gente justifica o nosso próprio ser para falar que a gente não consegue se relacionar com outra pessoa, a gente justifica a sorte que o outro teve que você não teve, né? A gente joga como sorte, mas na verdade é porque você não está escolhendo o caminho. Você está escolhendo um caminho sempre mais fácil. E mais do que isso, ainda que você escolha o caminho mais difícil, se você vai para o mais difícil, que é o caminho muitas vezes correto, mas você decide trilhar esse caminho como resmungão, como um problemático, nada vai fazer dar certo, cara. Nada. Por quê? Porque você é um reclamador da vida. E você, Alex, pelo que eu vejo da tua história, e vejo a tua dedicação em produzir conteúdo nas redes sociais, em fazer faculdade, né? Você faz tudo isso sem reclamar. Você faz tudo isso com uma autoestima, com um desejo tão grande. É óbvio que você já é um vencedor pelo fato de você hoje estar falando. A gente vê as mãos do Senhor na tua vida. Mas você, para mim, é muito mais do que vencedor, porque você literalmente não vê o teu problema mais. E você anda de uma maneira que a gente não vê o teu problema. Por isso que o Diogo fala, não vejo diferente, não vê. Porque não há. Você é eficiente, como você fala. Você não é deficiente, você é eficiente. E você se tornou tão eficiente que você faz melhor que muita gente. Porque você decidiu o quê? Se dedicar. Você decidiu se esforçar. Você decidiu a cada dia produzir conteúdo nas suas redes sociais. Você decidiu se relacionar mesmo diante do bullying, da rejeição. Não é isso? Sim. E você decidiu ir para o campo mais complexo do relacionamento, são as redes sociais. Pensa uma coisa comigo, olha que louco isso, mano. Ele não simplesmente decidiu falar. Ele não simplesmente decidiu estudar. Ele decidiu ser influenciador, mano. E ele é influenciador mesmo, porque essa é a profissão, porque ele passa cada conteúdo, tem quase 1 milhão de seguidores hoje no TikTok. E aí me diz assim, eu falo muito de propósito. Sim. O propósito pra mim, o propósito é subjetivo, é individual. Mas o que te motiva, mano? Todos os dias acordar, gravar conteúdo. Porque eu tenho a minha motivação e eu tenho as dificuldades comuns. Você tem além das minhas. O que te motiva de fato? Preparado para conquistar. Deus me deu a deficiência. O que eu posso dar para ele? A ressignificação da minha existência. Então, o que me motiva é justamente isso. Deus me deu algo que aos olhos da sociedade é considerado uma limitação. Mas o que eu tenho que dar é a ressignificação. Eu tenho que dar um propulsor. Eu tenho que dar um catalisador, uma velocidade de inspiração. Porque eu sei que eu não sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa diferente. Mas eu não falo isso por egoísmo ou arrogância. Eu falo isso porque eu tenho o propósito de manter a diferença. E o quanto vivemos numa sociedade conformada com um padrão de igualdade humana. O que é de igualdade humana? Está tudo bem viver na média. Todo mundo vai ganhar. Mas peraí, vai ganhar o quê? A média. Estamos tão viciados nesse padrão que esquecemos o que nós eleva para além dos horizontes do que Deus nos proporcionam. Todos os dias eu me deparo com pessoas, principalmente pais, que nunca viram alguém como eu,
falar nas redes sociais. E para eles, eu sou uma esperança. Porque os filhos deles também têm as mesmas dificuldades que eu. Porém, não a mesma capacidade, porque não souberam como extrair essa capacidade que eu tenho. Ou seja, eu não posso ficar parado. Não posso. É impossível. Enquanto tem pais que precisam de mim, eu tenho que ajudar. Enquanto tem pessoas normais que precisam de uma ligação, eu tenho que ajudar. Porque eu não posso simplesmente ficar na inércia. Caso contrário, a areia movediça, que é a sociedade humana, vai me puxar para baixo. E ela puxa? A sociedade humana Ela puxa? puxa. Sabe como puxa? Crítica, elogio, maldade, bullying, racismo, preconceito. E quando você se deixa abater por causa disso, você é puxado. E você não consegue mais ver a luz. Porque no ponto que você está tudo escuro, você nem tem palavras para você conseguir sair dessa areia movediça. O pior inimigo que nós temos é o que tem dentro de nós. É a nossa mente. A nossa mente, ela nos incapacita. Incapacita como? Através do que pensamos. Mas como pensamos? Através das palavras dos outros. Porque o que mais importa não é o que nós temos, é o que nós somos. E para sermos, é o que Deus quer que nós sejamos. É um sonho dele. Porque as pessoas sempre irão arrumar caminho para nos desfiar, sempre. É assim que as pessoas são. Mas, graças a Deus, a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Portanto, eu estou aqui por causa da misericórdia de Deus. E eu não posso parar só porque o outro riu da minha voz. Só porque o outro disse que eu não queria nada nas redes sociais. Só porque o outro fala que eu estou perdendo meu tempo enquanto tem alguma pessoa que não me entende. Eu sei que são muitos obstáculos, mas é como eu sempre falo, os problemas nos engrandecem. Ter problemas faz parte do ciclo natural da vida. Eu preciso de problemas, eu preciso deles. Exemplo, eu estou aqui falando com vocês. Eu tenho um problema, que é o quê? O microfone de vocês. Mas estou aqui me superando para que eu consiga ver a boca de vocês e assim entender o que vocês falam. Resultado, o podcast está sendo ótimo, não? Mano, gente, É muito forte. vou falar uma né? coisa pra vocês, assim. Como nós temos que aprender ainda, sabe? Como nós não estamos capacitados para lidar com pessoas como o Alex, sabia, Alex? Sabe por quê? Olha aqui, nós estamos aqui há 34 minutos fazendo um podcast. E eu tô aqui fazendo errado. Falando aqui. Atrapalhando ele fazer a leitura. Porque nós não estamos preparados para esse tipo de situação. E mesmo assim, em momento nenhum ele parou o podcast para virar e falar assim: ei, ajusta aí. Quantas vezes na nossa vida a gente para uma coisa porque um negocinho tá fora do lugar? Quantas vezes a gente deixa de fazer uma coisa que é fundamental, de ir à igreja, porque a gente, me briguei, então hoje tô cansado. Quantas vezes, cara, e ele, criado dentro da dificuldade, ele se adapta a tudo. E aí duas coisas, Diogo.
nós temos que aprender enquanto sociedade a lidar. Eu deveria ter perguntado, peço perdão aqui por isso. Sim. Mas, por outro lado, isso foi bom para ensinar, porque o segundo ponto é, olha o ensinamento que você tá trazendo para a gente aqui. A dificuldade só é dificuldade para quem quer realmente que ela seja dificuldade. Porque para quem conhece Deus, vê na dificuldade uma oportunidade. Amém. Uma oportunidade para fazer e mostrar o senhorio do Senhor. Você tinha tudo para ser um revoltado com Deus. Por que várias pessoas, né, são normais, né? O normal, não é isso? Sim. Por que eu nasci assim? Mas não. Você dentro da beleza missionária que você carrega do teu propósito, você entendeu que isso é para ressignificar e levar pessoas a entenderem. Amém. Mais do que isso, você não fica inerte, aguardando, porque o Senhor, se Ele quiser, Ele tocaria em você Com certeza que estou e aberto. te curaria. Pronto. Mano, Mas você vai pra ação, mano. Escuta aqui. Nesse campo de tudo aqui, de aprendizado, de tudo que... Eu tô aprendendo muito com você também hoje, mano. Muito bem, você não tem noção. Teve um momento de sua fala que você entendeu e aceitou o seu chamado, o seu propósito. O Alex falou algo aqui. Você falou assim, entre aspas, ele não é normal. Só que ele já entendeu. Talvez se ele tivesse nascido com a fala, ele seria normal, mano. Com a audição, ele seria normal. Mas Deus não chamou ele para ser normal. Deus chamou ele para ser diferente. E há uma diferença tão grande, que é capaz de influenciar pessoas. É isso. Simples. Deus não te chamou para ser normal. E você entende isso. Deus te chamou para ser diferente. Você é tão diferente, você tá ganhando um cara hoje que é muito seu fã a partir de hoje. Assim, hoje eu conheço mais o teu testemunho. Hoje eu conheço mais do seu propósito. E tudo que você falou aqui serviu de aprendizado para mim. Porque muitas vezes eu erro, muitas vezes eu deixo para amanhã, muitas vezes eu ponho culpa no problema, mas através da sua vida eu vejo que, de fato, o problema não é motivo para que nós venhamos parar, para que nós venhamos desanimar. E é, de fato, para amadurecimento. Cara, obrigado por isso. Onde está o Muito teu forte, sonho hoje? Muito Meu forte. sonho. É. Realmente é uma pergunta complexa, né? Deveria ser simples, mas não é. E meu sonho, Alex, é poder dar oportunidade para as pessoas, principalmente para aqueles que não conseguem falar. E meu principal sonho é ajudar os surdos que não têm oportunidade de pagar por esse tratamento. Porque é um tratamento caro, não é barato. E detalhe, a maioria dos aparelhos auditivos, vocês têm noção de quanto valem? Não. 20 mil, Nossa. 10 mil para cada lado. E o governo dá, não? Hein? O governo cede? Que assim, mas demora. Não é válido, não é seguro também, não sabemos que é bom para funcionar. Esse daqui eu já uso já de anos. Já deveria ter trocado, mas não troquei. Só para você ter uma noção. O outro assunto. Existe discriminação da própria comunidade surda. Vocês sabiam disso? Não. Vocês sabem que um surdo tem diferentes diversidades. Eu vou falar alguns exemplos, só para vocês terem uma noção. Eu sou um surdo oralizado. Eu falo. Existe um surdo sinalizado, que vocês conhecem, que faz libras. Existe um surdo implantado, que usa um implante coclear, que é o nível avançado do caso do meu aparelho. Existe um surdo que é bilíngue, ou seja,
fala e faz intestinais. E existe súbito que só ouve parcialmente. Dentro dele existe conflito. Um briga contra o outro. A comunidade de Libras me massacra porque eu não falei Libras. Porque os aparelhos anticipam. A comunidade do implante coclear me detona porque eu não quero fazer o implante coclear. Ou seja, existe um conflito interno muito grande. Tanto que teve um cara no Instagram que quando eu comecei a viralizar no TikTok, ele tá pegando usuários de aparelhos anticipam e faz isso de Libra. Ele ficou com tanta raiva que fez sobre mim. Amém, graças a Deus, ganhei seguidores por isso. Isso é bom. E esse print que ele fez foi porque as pessoas que me assistiram estavam me chamando, sabe de quê? Fofo. Ah, que fofo, ele falante, meu Deus, que rapaz lindo, que rapaz inteligente. Ele ficou com tanta raiva que usou esses comentários pra poder chocar contra mim. Meu Deus. De que forma diretamente? Quem fez? Não, de que forma diretamente ele usou isso? Aqui. Ele falou no Milagre Preparado que foi no filme. Ele disse que essas pessoas que estavam falando essas palavras estavam colocando eu como alguém empinar melhor que todos os outros surdos. Em outras palavras, estavam me idolatrando. Entendi. E é interessante, porque isso também acontece na igreja, né? Sim. Não é diferente na igreja também, né? A nossa igreja hoje, a gente tem determinada denominação que se acha mais santa do que a outra. Exatamente. E se idolatra. E ao invés de idolatrar Jesus, que é o único digno, né? O Senhor. Mas se idolatra, porque a minha igreja que vai ser salva. A minha que... Ei, bandeira não salva ninguém. Verdade. Então, assim, o que você vive é bom para chamar a atenção pra gente, mas essa é uma realidade. E, inclusive, essa é uma das missões desse podcast. Esse podcast, ele serve, Alex, é justamente para dar voz para, não os excluídos, não é isso, mas é para dar voz àqueles que apanham muitas vezes por alguma ação e principalmente apanham daquele povo, que é o povo de Deus, que não deveria bater, que deveria amar, que deveria acolher. Porque para educar alguém, já dizia o famoso livro, quem ama, educa. Não é isso? Não é isso? Quem ama, educa. Logo, para educar também, eu tenho que ter amor. Como que eu vou educar, vou falar de Jesus se eu começo rejeitando? Como, ao invés de toda a comunidade de surdos se unir, não importa se você achou a linguagem A, não importa se você achou a linguagem B, o importante é que nós estamos conseguindo crescer. Verdade. E isso é fundamental, mas a gente tem uma mania de sempre estar querendo criar disputa como motivador. Parece que as disputas nos motivam, né? E aí a gente perde o foco. A gente perde o foco, porque o foco da religião, da igreja é Jesus. A gente perde o foco. O foco de qualquer de educação de surdos é educar. Seja pela Libras, seja pela oralidade, enfim. Não existe hierarquia de um melhor que o outro. Né? E você assume isso. Agora, para a gente caminhando para o fim, que eu acho que é interessante a gente trazer esse ponto, a gente tem Transformados, ele é cristão. A igreja tem diversos preconceitos. Sim. Você sofre preconceito dentro da igreja? Sim. Sofre. Não acredito. Mas qual preconceito você se refere? Bullying dentro da igreja, zoação. Poxa, Alex, você sabe que tem muitos adolescentes, né? Adolescentes imaturos que acham que tudo é uma brincadeira, mas não sabem que pode levar uma mácula. Por exemplo,
Existem pessoas que, quando imitam minha voz, acham que estão fazendo graça. Mas não sabem que tal ação já me fez sofrer muito no passado. Eu vou dar um exemplo de 3 bullying, os 3 mais comuns que as pessoas praticavam comigo. A primeira, que era muito assim, simples, era imitar minha fala. Imitava muito. A segunda era colocar a mão na frente da boca para eu não saber que a pessoa falava. Como brincadeira, ficava fazendo... Oi, tudo bem? Como você está? E a terceira, eu não vou dizer que é algo cruel, mas os professores, eles me excluíam dos amigos, porque com certeza vocês já passaram por alguma matéria que faziam uso de filmes, músicas, e vocês precisavam vir, eu não. Então eu simplesmente fiquei lá. Mas os professores da igreja não, né? Você diz da escola mesmo, onde você estudava. Essa parte da escola eu tô falando dos transportes mais comuns. Sim. A igreja, como eu falei pra ele, ultimamente tem casos de pessoas aqui que não me conhecem, que acham que estão fazendo só pra poder criar perto, mas não. É um problema pessoal. A principal característica do ponto que ocorre na igreja é simplesmente imitar o que eu falo. Mas não é frequente. Eu quero te pedir perdão porque eu já fiz isso. Perdão. Eu já fiz isso pra explicar. Não. Eu já fiz isso pra explicar e não pra imitar no sentido, pra falar. Ele fala devagar e cheguei a falar, eu quero te pedir perdão, porque eu não sabia que eu tava errando, eu não sabia que isso machuca. E que bom que você falou aqui, porque eu tenho oportunidade de pedir perdão. E obrigado por falar. Sim, mas tem que entender o outro lado da pessoa, se a pessoa concorda, se ela gosta, se ela acha graça e tudo, mas no meu caso é porque eu me esforço. Você tá certíssimo. Eu me esforço pra poder falar. Então, quando você brinca com o meu esforço, você tem que merecer toda a minha história. Você tem que merecer todo o processo de sofrimento que eu passei para que finalmente eu pudesse falar com vocês. Alex, olha, esse podcast podia durar uma vida, porque eu vou te falar, a gente tem muito a aprender ainda. Eu costumo falar umas coisas assim, só quem é... Eu gosto de botar aspas, porque você não é deficiente, você é eficiente, como você mesmo disse. Só quem é deficiente pode falar e saber das dores. Eu não posso assumir uma causa dessa por você, porque eu não tenho noção. Olha aí, eu fazia coisas que eu não sabia. Exato, irmão. E como é importante a gente abrir espaço para falar desse jeito, sabe? Mas o mais importante desse podcast para mim, e a gente tá caminhando pro final, a gente tem um quadro final que eu quero te mostrar. O mais importante para mim não é ensinar as pessoas de como lidar com você, porque você se ajustou para lidar com as pessoas. Glória a Deus. Glória a Deus, você se ajustou. Mas é principalmente usar o teu exemplo, cara, para que as pessoas entendam que Jesus cura de diversas formas, inclusive com o aprendizado. Isso não diminui o milagre do Senhor na tua vida, o fato de você ser... Porque você tem um QI absurdo, eu não tenho dúvida, porque você é mega inteligente. Você fala muito bem. Você escreveu um livro que que a gente sabe que é muito bom, Olhos que Escutam, né? A gente sabe que você tem uma educação muito forte. Seu pai é meu mentor, então eu posso falar. É um grande sábio, um cara que entende muito, é técnico, tem Bíblia, ele tem a teologia com a ciência, ele consegue colocar tudo na mesma caixinha, que é um mundo que poucos conseguem navegar bem. Mas o que mais me toca nesse podcast, eu queria deixar como mensagem, é como você, com tudo adverso, quando tudo diz que não, aquela canção, sua voz me encoraja a prosseguir. Só que uma coisa é a voz encorajar.
Outra coisa é você pegar essa voz de fato e ir seguir. E mais do que isso, outra coisa é você deixar a voz do Senhor falar no coração. Porque a voz do Senhor com ele fala no coração. Então, assim, para terminar esse podcast, a gente sempre faz uma pergunta antes de eu trazer o ensinamento, antes do Diogo trazer o ensinamento dele, eu trazer aquilo que eu aprendi aqui hoje. Se você pudesse estar em uma passagem da Bíblia, sendo um personagem, Um personagem? isso, e estar em um determinado local, qual passagem e qual personagem você gostaria de ser e qual momento você queria estar vivendo na Bíblia? Você gostaria de estar lá sendo isso? Nossa, isso aqui tá ficando muito legal, né? Como tá difícil. Isso é muito divertido. Olha, pra gente conhece Eclesiastes. Salomão. Ok. E Eclesiastes tá escrito assim: quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. Quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Ou seja, quanto mais eu saber sobre as pessoas, mais eu irei sofrer. Então, quanto mais eu sei como funciona o mundo, mais eu saberei que eu terei que ser justo. Salomão escreveu tanto Eclesiastes quanto Provérbios a partir de Salmos, por causa dos sofrimentos que Davi e dos outros salmistas. Portanto, Salomão foi um homem sábio, porque ele teve toda uma estrutura, toda uma educação que pudesse dar a ele toda a sabedoria. Então, eu não vou me comparar, mas eu amo muitas pessoas, muito de meu coração. Eu não olho elas pelo que elas têm. Eu olho elas pelo que elas são. Eu não me importo com a cor. Eu não me importo com a deficiência. Eu não me importo com o passado. Eu me importo com o que você seja. Diante de Deus. E como que você gostaria que eu pudesse te ajudar? É assim que eu me importo. E quando vejo que Salomão escreveu Provérbios para poder tratar um conhecimento, tratar um caráter, porque esse mundo está deformado por falta de caráter. E quando escreveu Eclesiastes, é justamente porque nós, infelizmente, não entendemos o comportamento do alfabeto humano. Não sabemos como olhar as pessoas. Não sabemos como interpretar as situações que as pessoas estão. Nós temos uma arma que é muito poderosa, porém usada para o mal. Qual é o nome dela? A ignorância. Muito bom. Sensacional. Meu Deus, muito bom. Que podcast. Qual o ensinamento, Diogo? O meu ensinamento, na verdade, não é ensinamento, velho. Qual aprendizado, na verdade, hoje? Só tenho a agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela vida do Alex. Porque, cara, hoje eu aprendi aqui mesmo. Não tenho o que falar. Você ficou de ouvinte hoje, eu vi. Porque eu tenho que falar, né, cara? Eu acho que tem situações que, assim, sério, é muito forte pra mim isso, porque eu tinha que falar aqui. Você tava mexendo tanto comigo aqui, que eu falei, cara, eu vou continuar aqui aprendendo, vendo o que Deus tem pra falar pra mim, e foi muito edificante pra mim. Então, Amém. só agradecer a Deus pela vida do Alex e dizer pra você, cara, vai. Amém. Vai em nome de Jesus, porque Deus vai fazer coisas incríveis ainda, através da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Eu tenho um aprendizado, sim. Eu tenho. Eu vou voltar lá nos leprosos, rapaz. Sabe por quê? Aqueles leprosos foram pro acampamento inimigo. E quando eles decidem levantar e ir até o acampamento inimigo, toca uma sirene, toca um som
no acampamento como se fosse um exército chegando. Tanto é que o exército foge. Ou seja, o milagre do Senhor muitas vezes é precedido pela nossa ação. Levanta, vai agir. Não é agir ou ficar parado esperando o milagre. Amém. É agir até o milagre chegar, porque eu tenho certeza que no momento que eu precisar do milagre, ele virá. O Alex poderia ficar aguardando até hoje, sentado no banco da igreja, o milagre chegar de alguém colocar as mãos. Pode chegar. O Senhor pode todas as coisas, né? Amém. Mas ele levantou, ele foi estudar, continua estudando. E o milagre do Senhor vai acontecendo dessa forma. Então, para mim, o aprendizado é: qual ação que você que está em casa hoje tem que tomar ante a tua dificuldade aparente, ante a dificuldade que você tem colocado? Nada é mais complicado, amado, do que você não poder escutar, do que você não poder falar. Mas para o Alex não foi complicado, não. Para o Alex isso foi ressignificado. Para o Alex isso foi motivação para ele estar aqui, inclusive, hoje participando com a gente. Então, que aprendizado nesse podcast de hoje. Que aprendizado. Alex, muito grato pela tua participação. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Que você palestre em todos os lugares desse Amém. Brasil. Eu quero fechar comigo, hein? Vamos? Quero fechar comigo. Vamos nessa. Vamos nessa. Quero fechar. Vamos Que nessa. você palestre, que você escreva cada vez mais livros, não só ensinando a gente a viver essa realidade, mas principalmente nos ensinando a não fugir da dificuldade, mas a agir diante da dificuldade. Amém. Você tem esse ensinamento. Você tem o testemunho para isso. Amém. Davi foi um grande homem, porque Davi venceu muitas dificuldades, inclusive a rejeição. Ele tinha testemunho. E ele só foi grande porque ele foi vencendo obstáculos. E você já é muito grande, Amém. mas você ainda vai ser muito conhecido. Porque não é o conhecimento que vai te fazer grande, porque você já é grande. Mas você vai ser conhecido. Maior do que isso, o nome do nosso Deus. Vai ser ainda mais conhecido. Verdade. E todos esperam que nada é impossível. Verdade. Nada. Em palavras. Muito obrigado você que ficou aqui com a gente. Que Deus te abençoe rique e abundantemente. Nós estaremos aqui, semana que vem, toda terça-feira, 7 da manhã. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, seguir o Alex nas redes sociais, conhecer mais do Alex. Não deixe de seguir também as nossas redes. E você também tem liberdade para pegar esse podcast, fazer cortes dele e publicar nas redes sociais. Faça isso na tua igreja. Pegue esse podcast que tem aqui, leve para que numa escola dominical, para mostrar para a galera lá, inclusive, domingo, olha aqui, vamos ver na prática. E eu quero dizer para você, tá, gente? Você que não acredita que os milagres que aconteceram no passado continuam acontecendo hoje, tá aqui a prova, tá? O mesmo Deus que agiu no passado age hoje. Então, Deus é Deus de milagres, sim. Amém. E Deus não somente cura o surdo, mas como ele coloca ele como um grande palestrante. Porque Deus é assim. Ele transforma o adúltero em líder de casais, porque a sua dor vai servir para sustentar o teu ministério. Porque mais do que você aprender e ensinar, é você aprender e ensinar com testemunho, com vivência. Deus te abençoe rique e abundantemente. Bora pra cima, não, Diogão? Tamo junto e até a próxima. Valeu!